Gente, eu quando construo uma máquina do tempo e uso ela, mas um erro imprevisto faz com que eu seja mandado incontáveis anos no passado. Quando o universo ainda era um lugar sem estrelas, planetas, tempo e qualquer outro conceito do universo moderno. E a única coisa que a minha mente consegue compreender nessa realidade é a presença de uma entidade cujo conhecimento, fala e presença são suficientes para fazer até a mente do mais forte cair no infinito oceano de desespero, tendo sua mente imediatamente despedaçada pelo peso de suas palavras. Bom, isso daí é que nem assistir Mother Drones, de acordo com o público. Mother Drones é uma série escrita por Liam Vickers e produzida pelo estúdio Indie Grit, que fez o Digital Circus lá também, tá ligado? Fez outra série também. Assim como o Digital Circus, Mother Drones também entrou para um serviço de streaming, nesse caso a Amazon Prime. O seu piloto foi postado no Halloween de 2021, já que a série é tipo um terror, né? E desde o começo o piloto já foi um estouro do caralho. E daí pra frente continua a ser um estouro, né? Tanto que parou na Amazon. Mas infelizmente a série tem diversos erros de roteiro que pegam a história e fazem um dunk com ela na lixeira. Eu até iria fazer um resumo da série, né, porque ela é bem curtinha e porque eu não vou ter paciência e nem o tempo de editar a parte do vídeo que seria do resumo da série. Eu recomendo que você vá lá assistir e também porque você pode tirar a sua própria conclusão. Eu tenho muita coisa pra falar, hein. Bom, se você assistiu a série, eu aposto que você passou pela mesma experiência daquele meme lá do começo do vídeo. Foreshadow, tá? Mas ao invés de ter a mente destruída pela quantidade absurda de informações, você teve a mente destruída pela quantidade de erros de roteiro que a série tem. Não, nem um pouco exagerado, né? Começando com os pontos positivos. A animação, as músicas e os designs dos personagens e ambientes e etc. são muito bons. Bom, também a dublagem é bacana, tá ligado? Tem uns 16 zilhões de línguas bem aí, que é um bagulho bacana, mas meio que acaba bem aí os pontos positivos. Agora, pontos negativos. E a gente vai precisar dividir em partes. Ritmo, roteiro e sim. Um único personagem consegue ser um dos principais problemas da série. E caso você nem sequer teve a mente destruída pelo peso dos erros de roteiro que a série tem, você nem sequer estava entendendo o que estava rolando, não se preocupe porque eu devo dar uma explicaçãozinha aqui para poder você não ficar totalmente perdido. Começando com o ritmo. Bom, popularmente, o ritmo desse show é a coisa que ele tem de pior. Eu particularmente não acho que seja o caso exatamente, mas não quer dizer que o ritmo é bom. A série é um tanto confusa, tão confusa que é capaz de você só entender o que está acontecendo quando você termina de ver a animação. E não é um confuso misterioso, tipo Cat Ghost ou Len. É um confuso mesmo. Em alguns momentos as coisas simplesmente acontecem do nada, e em outros do nada a gente recebe uma enxurrada de informações. Bom, isso daí não é exatamente um problema. Na verdade, nem um problema é de verdade. Só que passa a ser quando você liga os pontos e percebe que nada faz sentido. Ou seja, todo o mistério da série leva o espectador a absolutamente lugar nenhum. Eu nem preciso dizer como que isso daí é frustrante. Além disso, se inscreve no canal e dá like no vídeo. Pô, bem no meio do caminho, né? Que nem as quebras de tensão nessa porra dessa série. Mother Drones também conta com uma dificuldade de sustentar o seu clima. Principalmente do episódio 5 pra frente. Tipo, a gente tá lá numa cena de suspense, aí do nada acontece alguma piada, aí depois o clima fica tenso de novo, aí mais uma vez acontece alguma gracinha e vai ficando assim. Aí em 3 minutos esse ciclo aconteceu umas 3 vezes. Isso faz parecer que o show não se leva a sério e confunde pra cacete. Tudo tem hora, tá ligado? Você não pode ficar quebrando o clima desse jeito. E ainda sobre essa confusão climática que a história cria, também acontece bastante de a série não levar a sério coisas como a morte de figurantes e personagens secundários. Tipo, eu sei que são personagens secundários, mas, pô, é sério que absolutamente ninguém dentro desse bunker, que provavelmente abriga menos de 1000 pessoas, ou talvez abrigue só umas 100, ou até menos talvez, né, se importaria com a morte de alguém? Olha aquele casal lá do episódio 4. Um tanto de gente morre de graça sem ninguém dar a mínima. Ou a quase morte da Doll também. Na Lizzie nem dá a mínima pra morte dela. E se você assistiu a série, ou não, tenha em mente de que a Doll é a melhor amiga dela. Tá ligado? Pô, ótima amiga, hein, Lizzie?
Porra, parabéns. E pra fechar com esse tópico também, a série deveria ter mais episódios. Pra mim, se a série tivesse uns 10 episódios, estaria perfeito. E todo mundo, literalmente todo mundo, esperaria o Lion terminar a série com essa pose. O Lion poderia falar, não, a série vai ter 2 temporadas de 30 episódios. Todo mundo iria estar esperando desse jeito. Roteiro. Outra coisa que o Lion também vacilou bastante foi no roteiro da série. Os conceitos do mundo são muito inconsistentes e o world building é inexistente. A gente mal sabe como que a sociedade de robôs em Copenhague funciona, ou como está a humanidade, ou porquê deles serem perdidos para 5 robôs e assim também, né? Stop the cap! E o Lion não soube muito bem o que ele tá fazendo com os personagens que ele criou. Vamos lá, Doll. Uma garota que teve os pais mortos pela veia e agora planeja vingança contra ela. A Doll também tem a Lizzie como melhor amiga, que parecia ser o seu suporte emocional ou passou a ser depois da morte de seus pais. A Lizzie meio que faz com que a Doll mostre esse lado mais alegre e meio piranhesco e descontraído da Doll, tá ligado? Infelizmente a gente não vê isso muito. Na verdade a gente vê isso daí acontecer uma única vez, que é no piloto. E mais tarde a gente também vê que ela é capaz de usar os poderes do Absolute Solver muito bem, por sinal. E de forma geral ela é uma personagem bem interessante e que tem um potencial. Ela morre e vira um fantasma que fica vagando por aí tentando achar a cura para o Absolute Solver dela. E depois ela morre de novo e ninguém sente falta dela. Lion, como que você zicou uma personagem desse jeito, cara? Porra, cara, com Jota. É mostrado que a Jota era bastante leal à Tessa antigamente e que a Jota não sabia que ela estava, na verdade, recebendo ordens da Sim, que fingia ser a Tessa. E meio que ela tá com foda-se quando ela descobre isso e continuando do lado da Sim porque ela quer ficar do lado que tá ganhando. Bom, eu sei que a Jota é mau caráter, isso daí é bem mostrado. Mas só que essa ação não é bem alguma coisa que ela faria, tá ligado? Ela não se importava com a Tessa. Por que ela não ficaria bolada ao descobrir que a neuroapocalíptica da Sim matou e vestiu a pele da Tessa pra enganar todo mundo e sair destruindo o planeta? Mas meio que a Jota é muito mal escrita, tipo, ela aparece no episódio 1, aí ela morre de um jeito patético, e pior que ela fala, não, eu sou a melhor que não sei o que. Ela se fura no pé e morre. E no resto ela é basicamente um pedaço de bosta. Caralho. Não, desculpa interromper o vídeo de vocês, mas vocês têm ideia do vexame que é isso? Como é que você consegue ser a capitã, pisar em cima dos outros, falar que é a melhor, e aí você tem o crânio perfurado por uma caneta, se fura no pé, toma um tiro de laser porque você tropeçou e ainda por cima é cuspido? Caralho! Não. E olha lá que esse pessoal destruiu a Terra e mais um monte de planeta. Não, qualquer merda destrói um planeta. Cara, qualquer merda destrói um planeta a esse ponto, né? Porque... E os outros personagens também acabam sendo mal aproveitados. Tem um tanto de interações de personagens que deveriam ser melhores ou que deveriam existir, assim como alguns personagens também não deveriam ser tão levados pra frente, tipo a Lizzie e o avulso do Ted. Na minha opinião, esses dois aí deveriam ter tido o highlight até o episódio 4. E daí pra frente os outros personagens deveriam ser mais usados, ou melhor, criados. Ia ser muito foda de ver, sei lá, mais um robô de desmonte ou colocar a Doll no grupinho principal de personagens. E agora nós chegamos no grande elefante da sala. Sim, acho que dá pra ver bem aí no vídeo que, porra, eu tenho muita coisa pra falar sobre ela. Bom, de maneira resumida, tudo que gira em torno da Sim não faz sentido. Só que o problema é que tudo gira em torno da Sim. E eu na verdade vou ter que resumir uma partezinha da série. Ela era uma robô operária que foi descartada e que tinha o problema do Absolute Solver nela. Provavelmente porque ela estava deteriorada e ela estava cercada de restos de robôs e sucata, o Absolute Solver sugou tudo para ela. E os excessos de
matéria acabaram sendo convertidos em poder, ela é resgatada e reformada pela Tessa e fica lá na mansão. Ela conhece a V, o J, a N, os outros robozinhos e talvez devido ao abuso que eles sofriam, ela tiltou e matou todo mundo. Até aí, beleza, né? Só que aí o negócio todo vira bagunça quando ela literalmente arranca o couro da Tessa e veste como se fosse uma roupa por absolutamente zero motivos, e ela transforma os amigos dela em máquinas de matar que começam a destruir todos os planetas humanos. Só que tipo, não é um deixar inabitável. É destruir o planeta moda foto que fica nos vídeos antigos de Club Step, tá ligado? Que tá um planeta todo fudido. Mano, olha o estado disso, cara. Nego, como? Aí, como resposta, Copernicus, uma das únicas colônias humanas restantes, passa a desenvolver uma arma contra a Dessin. E a partir de alguns experimentos realizados com robôs com esse problema do Absolute Solver, a cura é criada. O PET, que é um único pendrive. Eles nem fizeram outro patch. Nesse ponto, foda-se, deveria todo mundo morrer, meu. E bom, mesmo que assim seja capaz de destruir planetas, ela não destrói Copernicus. Logo, o planeta que ela mais precisava destruir, por causa do patch. E sim, ela sabia do patch, E também, meio que foda-se, ela já sai destruindo o planeta o tempo inteiro. Ela poderia só ter olhado pra aquela merda toda e ter falado: vai se foder, não havia a menor necessidade dela fazer todo um disfarce. Bom, será que ela queria algum... E se ela soubesse, será que ela queria algum desafio e aí ela se limitou? Não sabemos, a série não explica nada, né? A única coisa que a gente vê sobre a Sim é que ela se uniu com o Absolute Solver, ou melhor, o Absolute Solver tomou conta dela. Isso só é dito na aba de personagens da série na Amazon Prime. Não é porque a série não se dá o trabalho de explicar nada. E que ela quer destruir tudo que vê pela frente. Ponto. Todo o resto não é explicado. Não é dito o porquê do Absolute Solver querer exterminar a humanidade, ou porquê de ele manter o livre-arbítrio do seu exército, que permitiria uma rebelião. E a gente nem entende direito como que o Absolute Solver funciona. Tipo, a gente sabe que é um sistema de auto-reparo. Mas como ele consegue fazer uns negócios tipo manipular mentes e ter telecinese moda Jean Grey, criar, clonar, apagar objetos que nem aquela gear do Roblox lá, o F3X Building Tools, ou que nem aquele inimigo daquela fase, Geometry Dash, Creator, aquela fase daquela luvinha. Então, muito foda essa fase daí, por sinal. E criar buracos negros como se ela fosse a Yuki do Jujutsu Kaisen ou a Nankurose lá do My Hero Academia. Ou como que ela desenvolveu uma mente. Tipo, eu gostaria até de destacar que essa desgraça toda bem aí é um sistema de autorreparo para robozinhos de serviço. Até porque isso daí é muito necessário, né? Pra você ter ideia do quão absurdo isso daí é. É tipo que se aqueles robôs lá da Ford tivessem pernas e consciência livre, e eles poderiam simplesmente só sair da fábrica ou sair fazendo merda. Por aí, tá ligado? É esse nível. Ai, nossa, Calango. É que o Absolute Solver era pra ser um horror cósmico. Exatamente, era o que ele fala em si. A graça do horror cósmico é o quão pouco a gente sabe sobre essas entidades ou eventos, suas origens, objetivos, poderes e os níveis de manipulação da realidade dele que transcendem a mente humana, tá ligado? Só que o problema do Absolute Solver é que, primeiro, não é muito coerente ele ser algo além da compreensão humana, seria um sistema de autorreparo de tecnologia feita por humanos, e fica pior porque o erro aparenta ser apenas uma inteligência artificial que está fazendo o que não deveria. Segundo, por causa do primeiro fator, não faria sentido a completa falta de informações sobre o Solver. E olha lá que até seres como Cthulhu ou Flood são explicados até certo ponto. Terceiro, o Absolute Solver não é forte. Não é forte desse jeito, tá ligado? É só que todo mundo é impossivelmente idiota e permite com que ele faça o que ele quiser, e porque o Léo forçou a barra pra poder fazer a história acontecer e fazer com que o Absolute Solver se pareça mais intimidador. Quarto. E bom, pra eu ter chegado num quarto é porque o bagulho tá feio. Retornando ao segundo ponto, a gente também deveria saber as motivações do Absolute Solver. E sim, a motivação poderia ser que ele faz essas merdas porque ele acha legal. Tem um tanto de vilão que faz isso daí muito bem, e por sinal que são até melhores do que assim, tendo propostas muito semelhantes.
que eu consigo pensar aqui seria o Bill Cipher e o Marrito. E se a gente fosse corrigir qualquer um desses erros, muito provavelmente o Absolute Solver não iria existir. Não, o world building é uma bosta. E a gente ainda não acabou. Porque ainda temos a Sin, ou melhor, a Sin possuída pelo Absolute Solver. E eu vou ser bem breve, a Sin é a pior vilã que eu já vi. Ela não intimida, ela cria uma péssima expectativa no telespectador e de forma geral não causa quase medo algum e é literalmente tratada como uma piada. É importante que um vilão tenha algum fator de intimidação para que ele enxergue ele como uma ameaça, principalmente no caso de um monstro que deveria ser de nível Lovecraft. O defeito do fator de intimidação da Sin é que o design dela falha tanto em ser assustador que eu vejo mais gente que acha ela fofa e macetável do que gente que acha o design dela assustador. E quanto à péssima expectativa que ela cria, a gente começa sem esperar nada da Sin. Aí depois a gente espera que provavelmente o Cooper9 inteira vá ter o CPF cancelado se ela pisar no planeta. E depois a gente fica frustrado porque a gente vê que o poder de hipnose dela é mais fraco do que o da Uzi. E de maneira geral, tanto a Uzi quanto a Doll são melhores com o Solver do que a Sin, o receptáculo supremo da Absolute Solver. O que nos faz pensar que o fato dela ter destruído planetas inteiros ou é hipérboles e falácias, ou o exército dela na verdade tem 1 bilhão de drones que são tão fortes quanto a porra de um Viltrumita, ou que na verdade esses planetas têm o tamanho daqueles do Pequeno Príncipe. E na luta final ela ficou só abusando, ou melhor, molestando a sorte e se dando terrivelmente mal por causa disso, além de constantemente ser tratada como uma piada. Bom, teve um momento creepy ou outro, mas de forma geral ela tava basicamente o tempo inteiro quebrando o clima que ela mesma criava por causa dessa porra, dessa mania dela de ficar botando essa língua necrótica dela pra fora, que é chato pra caralho. E a derrota dela é quase tão bosta quanto a primeira morte da Jota. Quer dizer, a única morte dela, eu queria que tivesse uma segunda, honestamente. Bom, vamos lá. Ela morre porque a Uzi preveu o teletransporte dela e teve o núcleo incinerado. Mas só que ela volta. Só que não. E agora ela faz parte da Uzi e passa a ser a cauda dela. E puxando aqui também, cara, que final de série péssimo! Bom, basicamente a série termina com todo mundo de boa, a V passa a ser aceita entre os robôs operários, mesmo que ela muito provavelmente mataria algum deles para beber o ódio deles, porque ela continua sendo uma psicopata. E a Lizzie vira amiga da V. A Uzi tá de boa, tendo um capeta no corpo, e a Doll tá morta e foda-se, fazem um funeral lá, só que ela tá tratada como uma piada. E a série termina com todas as pontas soltas possíveis. Tipo, como é que tá a humanidade? E o Absolute Solver tá vivo, tá ligado? Ele não foi derrotado. Ao menos do que a série deixa entender. Porque a série não explica nada. Bom, resumidamente, a série é divertida até o episódio 3, porque daí pra frente é só ladeira abaixo. Eu fico feliz pelo sucesso da série, só que meio que no final das contas não tem jeito. Ela é ruim demais mesmo e... Sim, você pode gostar da série, você só não pode falar que ela é boa, na verdade.